Olá, seja muito bem-vindo ao Entrevista Especial. Eu sou Tabata Porte e juntos, a partir de agora, nós vamos entender melhor os assuntos que estão em destaque e que podem mudar a nossa vida. Uma pesquisa realizada no ano passado apontou que cerca de 84% da população brasileira acima de 18 anos não comprou nenhum livro ao longo de 2023. O estudo Panorama do Consumo de Livros, realizado pela Nielsen Book Data e encomendado pela Câmara Brasileira do Livro, mostrou que 60% dessas pessoas consideram o hábito da leitura importante, mas se sentem desmotivadas para comprar livros. Os principais fatores citados são preço, ausência de loja e falta de tempo. Diante desse cenário, como valorizar e promover a literatura no Brasil? Para falar desse assunto, eu convido agora o diretor-presidente do Instituto Brasil Solidário, Luiz Salvatore. Luiz, seja muito bem-vindo e é um prazer falar contigo. É um prazer nosso falar desse assunto tão importante que permeia não só o Brasil, mas também toda a América Latina, né? Com certeza. Luiz, na sua análise, por que o brasileiro ele lê tão pouco? Olha, a experiência aqui do Instituto Brasil Solidário, né, só contextualizando, nós somos uma ONG com 24 anos de atuação e nós trabalhamos com a parte do desenvolvimento socioemocional, né, as habilidades cognitivas, e temos então o eixo da leitura como a gente chama de uma espinha dorsal para os nossos projetos estruturantes. Então, eu acredito que dentro dos resultados de impacto que nós temos alcançado, impactos reais de um Brasil melhor, né, um Brasil leitor, isso tem a ver com 3 fatores que nós acreditamos muito. O primeiro deles é a falta de estruturas adequadas de oferta de livro desde os anos iniciais. Então a gente tem uma cultura de poucas bibliotecas e mais do que isso, a gente tem uma cultura de não ter em casa pequenas bibliotecas, pequenos espaços dedicados à leitura, onde desde cedo isso seja uma atividade passada de pais para filhos. Então nós não temos pais que foram às vezes leitores dessa maneira e nós não temos filhos porque isso não acontece em casa. E quando a gente vai também para a escola, né, porque nosso foco de atuação é muito os espaços escolares, a gente nota que as bibliotecas ainda hoje, quando elas existem, né, porque a gente tem que entender também o grande Brasil, que é uma biblioteca para o grande Brasil, né? Às vezes são apenas livros encaixotados, é um canto feio, é um canto não estruturado na escola e não é atrativo. E ainda até hoje as bibliotecas às vezes são o lugar do castigo, que é um outro problema. Então, além de não ser visualmente interessante, é o canto ainda de você colocar uma criança de castigo, porque ela fez alguma coisa que não estava adequada ali na sala de aula. Então, isso tudo, eu acho que contribui de uma maneira muito expressiva para esse dado, infelizmente, que nós temos de não conseguir, obviamente, ter um país leitor. E, obviamente, que isso também está associado a valores, aos preços, enfim, aí você não tem uma política pública que estimule, né, a criação de um livro acessível. Então, são vários fatores, e aqui no Instituto a gente tenta trabalhar com esse tripé. Então, nós falamos muito de adequar os espaços nas escolas, que podem, obviamente, se tornar espaços também nas casas, com cores, com livros adequados, com títulos adequados. A gente fala da gestão, que seria a formação de professores desde cedo, para que eles também se tornem mediadores da leitura, para que eles consigam fazer um trabalho que não é apenas pegar o livro na mão e ler. Você tem todo um trabalho de oratória, você tem um trabalho de estudo das ilustrações, você tem um trabalho de empatia com o leitor, você tem um trabalho de empatia com o tipo de leitura adequada para a faixa etária, né? E aí nós temos também projetos que vão permear ações nas escolas por meio de livros, autores, ilustradores. Então é um conjunto de coisas que podem ser desenvolvidas para mudar essa situação. Não é uma coisa fácil, mas também não é impossível. É uma mudança de cultura, mas nós temos que olhar muito bem também o que a nossa política pública tem feito ou não tem feito nesse sentido. Na sua análise, é possível reverter esse cenário, então? É possível reverter. Você tem que tornar a biblioteca um ambiente de desejo. Eu acredito que o Instituto consegue isso. E o conseguir isso é com inteligência.
Então você tem que fazer essa promoção adequando esse espaço. Nós trabalhamos muito com espaços sustentáveis, com pallets, com caixotes e o acervo adequado. Então é importante também entender isso, né? Nós temos livros que são ajustados para você conquistar um leitor desde cedo e ele gradativamente se torne um leitor assíduo. Não adianta a gente pegar um adolescente de 20 anos que nunca quis ler na vida e achar que com 21 anos ele vai se interessar. Então é um trabalho que deve ser ofertado desde cedo e é interessante porque existem maneiras de você trabalhar isso. E aí que vem o papel da família e também o papel do educador, que tem que ter essa qualificação. Então você tem um acolhimento ali desde a primeira infância para a leitura e vai percorrendo a adolescência até chegar num leitor adulto. Esse é o caminho possível. Só que isso que você disse é interessante, né, Luiz? Porque a escola, ela precisa adaptar e ter um olhar mais sensível para a leitura, né, dos pequenos, alinhando juntamente com as famílias, né, para que eles entendam que o estímulo também deve ser dado em casa ou talvez principalmente em casa, né? Não adianta somente na escola e aí a criança entender que aquele momento da leitura ele se dá somente no ambiente escolar. Ele deve virar um hábito mesmo, né? Exatamente, a leitura ela tem que percorrer os dois ambientes. Não adianta você fazer uma coisa na rua e você fazer uma coisa diferente em casa. Então é um esforço coletivo. E também eventos, né, que podem contribuir justamente para falar da importância da leitura, como feiras, congressos, né, as bienais, enfim. E aí existe um trabalho muito interessante também, que é aproximar o escritor, né, aproximar o ilustrador, aquele criador da obra, do seu público. Então esse também é um trabalho interessante e a gente procura nas nossas ações justamente fazer esse intercâmbio, né, entre quem escreveu, o propósito daquela escrita, né, o propósito daquele tema que está sendo trabalhado e o leitor. Então é muito interessante também você fazer essa combinação. E, obviamente, as técnicas de leitura, que partem um pouco de um cenário, eu diria até teatral, né? Então você tem técnicas para fazer essa leitura coletiva, você tem técnicas para fazer a mediação, e a partir daí você vai despertando o interesse daquele aluno ou até daquele adulto para que ele continue lendo, ou que você não ofereça a história toda, você coloque o desejo dele percorrer por conta própria qual é o fim daquela história que você começa numa narrativa provocativa ou ilustrativa na sua escola ou até em casa com a família. Agora, Luiz, a concorrência com outros tipos de mídia, como a televisão, a internet, plataformas de filmes, elas, na sua análise, acabam afastando as pessoas dos livros? Hoje, infelizmente, é uma tendência, mas eu acho que nós aqui temos uma situação muito clara em relação a isso. Se um aluno, se um filho, se um adolescente, ele se torna, vamos falar bem abertamente, viciado, né, em tecnologia, é porque a família permitiu. E aí a gente tem que fazer uma autocrítica nesse momento de olhar um pouco o que está acontecendo nas ruas também, olhar um pouco o que acontece nos restaurantes, o que acontece nas praças. Educar é trabalho, não é uma coisa simples. Educar, eu digo como pai, como família e também como educador dentro de uma sala de aula. Então, às vezes, o que a gente percebe é que é mais fácil empurrar ali o eletrônico para aquela criança ficar quietinha. Mas isso talvez seja o primeiro passo do maior erro que nós, infelizmente, estamos em sociedade cometendo. Então, fazer uma autorreflexão, trazer para dentro de você mesmo, como pai, como educador, que é importante você não é o proibir total, mas são os momentos dedicados e você oferecer de uma maneira pedagógica, intuitiva, outras ofertas, isso com certeza tem um reflexo na vida desses alunos, dessas crianças, porque obviamente que um bom leitor é um melhor escritor, um bom leitor ele tem mais criatividade, ele conecta as coisas, enquanto o eletrônico te traz tudo pronto. Todo mundo sabe que é comum esse comentário. Quando você assiste um filme e você lê um livro, eu acho que ninguém fala que o filme é melhor do que o livro. Normalmente o livro traz mais detalhes, traz mais riqueza, traz mais imaginário. Então esse é um processo que a gente tem que realmente incentivar. E não é difícil, mas se nós não somos leitores adultos, como é que nós vamos promover isso nos nossos filhos? E aí você empurra, às vezes, um tablet, você empurra um celular,
Você empurra uma sociedade de consumo e aí você passa, na verdade, a ser refém disso. Então, grande parte da culpa desses indicadores são nós mesmos que temos que olhar e fazer essa reflexão. Com certeza. Agora, como você citou a tecnologia, os formatos de livros digitais, audiolivros, eles podem ser uma alternativa nesse caso para pessoas que são pouco assíduas à literatura, à leitura? O que nós temos observado é que os audiolivros, eles vão ser ferramentas ou instrumentos bons para aqueles que já são leitores do livro tradicional. Então, nosso ponto de vista é que a gente comece com a biblioteca tradicional, com a leitura literária tradicional, com as cores, com o cheiro do livro, com a capa do livro, e a partir do momento que você já tem uma pessoa formada como leitora, aí ela pode ir sim para as plataformas digitais para fazer leituras, porque isso vai baratear custo, isso vai facilitar de alguma maneira a dinâmica. Existem evidências, né, que nós observamos também onde os alunos ou crianças ou adolescentes, eles até, você não compra o livro digital, você tem tipo um spoiler do livro, então você tem acesso até uma parte e se você se interessou, aí sim você parte para a compra. Então é uma estratégia também, você tem acesso gratuito de partes de livros muito bons e que depois você vai fazer aquisição se ele te despertar. Porque a leitura não pode ser forçada. Eu acho que o maior trauma de uma sociedade, principalmente da nossa idade, né, que foi talvez muito mais empurrada como a leitura como uma obrigação, ela, na verdade, é um problema isso. Então, a gente tem que desconstruir isso, né? E essa desconstrução desse novo formato é exatamente os alunos desde cedo, ou as crianças desde cedo, se interessarem não por uma obrigação, mas por um despertar de que aquilo é interessante. E a gente convive com crianças muito diferentes. Algumas realmente não conseguem porque não foram estimuladas e outras já conseguem trabalhar com esses dois formatos. E aqui no Instituto nós temos também um outro projeto com jogos físicos, né? Que ele vai totalmente na contramão do que seria o jogo eletrônico. O jogo eletrônico ele vem com a fórmula pronta. O jogo físico ele vai ter que trabalhar a língua portuguesa, ele vai trabalhar, no nosso caso, a matemática, as ciências, a geografia, entre outros aspectos socioemocionais, inclusive o diálogo. Então, o que poderia ser, poxa, mas vocês estão trabalhando com jogos físicos e o mundo fala que o jogo é eletrônico. Não, a massificação é eletrônica. Você ter zilhões de pessoas jogando pelo mundo é eletrônico. Mas o bom resultado, o melhor resultado não é o eletrônico. É o resultado onde você tem essa parte metacognitiva de respostas, onde você conversa, dialoga, entende a opinião do outro e forma a sua própria opinião. E isso tem sido muito positivo nos trabalhos que nós fazemos presenciais com jogos físicos que não são eletrônicos. Agora, Luiz, para a gente finalizar a entrevista de forma bem breve, se possível, a literatura ela desempenha um papel fundamental, né, no desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade, até mesmo para a gestão de problemas lá na frente, né, é muito importante. Sim, exatamente. A literatura ela é o caminho para que a gente possa, eu acho que, compreender um mundo melhor. E os eventos são sempre importantes, né? Então nós temos muito orgulho também de agora estar seguindo, né, com essa mensagem do Brasil leitor, ou do Brasil que tem se transformado pela leitura, pelo menos nos espaços que nós temos mais de 300 bibliotecas montadas, entre bibliotecas escolares e públicas, são mais de 3 milhões de livros já doados gratuitamente, trabalhos com escritores presencialmente e a participação em feiras internacionais, como é o caso de Zócalo, que nós estamos indo agora para o México pelo segundo ano consecutivo, levando livros brasileiros escritos em português e traduzidos para o espanhol, levando escritores, como nós fizemos no ano passado com Lambreno e esse ano com Socorro Racioli, e participando dessas feiras representando o Brasil. Então, mostrando a nossa literatura, mostrando a nossa vivência, levando esses autores para contar histórias do Brasil sobre os seus aspectos literários e despertar também na América Latina essa troca. Então, quando nós comparamos o Brasil com outros países, infelizmente a gente vê que o Brasil está para trás nesse sentido. Eu vejo, pelo menos nas visitas que nós fizemos em alguns países, que existe uma dedicação na América Latina muito maior e profunda
para esse impacto da leitura literária, das bibliotecas e do acesso ao livro do que nós tivemos no Brasil. Por isso que eu repito, é importante ter uma política pública, porque isso envolve dinheiro, isso envolve espaços, isso envolve uma mudança de cultura, e você, frente a esse mundo tão complexo digital, não vai conseguir isso sem uma definição muito clara dos passos que têm que ser dados numa década. A gente não está falando de uma gestão, de um governo. A gente está falando de 1 a 2 décadas. A gente está falando de sociedades que a gente já perdeu enquanto leitor, mas que a gente tem que trabalhar as próximas, porque isso com certeza mudará profundamente a nossa relação enquanto cidadão, enquanto ser humano e enquanto sociedade. Perfeito, Luiz. Muito obrigada pela sua análise, pela entrevista. Foi um prazer te ouvir. Com certeza, eu tenho certeza que quem está nos assistindo aprendeu demais e entendeu a importância da leitura. E parabéns pelo trabalho do Instituto, que o Brasil se inspire cada vez mais, né? Que outras pessoas se inspirem no trabalho de vocês e compreendam a importância desse trabalho tão incrível para poder mudar as próximas gerações. Obrigada, Luiz, e até uma próxima. Obrigado. Até. Nós acabamos de falar com o diretor-presidente do Instituto Brasil Solidário, Luiz Salvatore. E a entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima. Tchau, tchau.